Cara, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Não é pra te assustar não, tá? Mas uma grande realidade que muitas vezes a gente quer fugir é que um dia todos nós iremos morrer. E aí, eu quero propor uma situação hipotética aqui para você. Vamos supor que, por acaso, hoje você estivesse diante de Deus. Vamos supor que depois que passar, você se encontre diante de Deus para passar por um tipo de avaliação ou julgamento de acordo com como você viveu aqui. Você acha que ele estaria de bem com você? Ele estaria satisfeito com a sua vivência? O que você acha? Eu acho que tudo depende do Deus. Eu tenho uma definição de Deus que é bem diferente da maioria, pelo menos no Brasil, né? Visto que a maior parte das pessoas são evangélicas. A minha visão é que eu sou o meu próprio Deus, sabe? Existe um Deus dentro de cada um de nós e eu sou o meu próprio Deus. E eu tenho que assumir a responsabilidade pelas coisas. Nem tudo acontece sobre a minha vontade e minha responsabilidade. Mas na minha visão, eu me julgo um ser humano justo, sabe? Mais do que bom, um ser humano justo. Eu procuro ser uma pessoa gentil. E sobre o julgamento de outros deuses, eu não me importo muito assim. Mas pelo que eu observo, especificamente sobre o Deus cristão, eu acho que ele iria me adorar, sabe? Muito mais do que ele vai adorar 90% dos praticantes da sua religião. Entendi. Mas por quê? Porque pelo que eu conheço da religião específica cristã, eles pregam valores sobre gentileza, sobre perdão, sobre o amor e todas essas coisas. E são coisas que eu acredito que eu pratique no dia a dia, sabe? Então, pensando em todas as coisas que a religião cristã prega como erradas, como pecado e todas essas coisas, eu não me vejo um grande praticante dessas coisas, assim. Entendi. Bom, cara, quero propor para você aqui nesse momento uma perspectiva diferente da que você tem pensado. Vamos lá. Se por acaso eu te dissesse, cara, então, acredita que esse prédio fez a si mesmo? Você acredita que sei lá, os tijolos caíram do céu e ele fez a si mesmo? Que não, eu diria que não. Então, a gente não acreditaria, porque a gente olha para a complexidade do prédio ou de alguma construção, a gente vê que uma mente inteligente fez tudo aquilo. Então, da mesma forma, você não olha para, por exemplo, para o corpo humano, para o nosso DNA e para todas as condições que o planeta Terra tem, que estão num ajuste muito fino para permitir a vida aqui. Você não acha que tudo isso, na verdade, evidencia a existência de um criador inteligente que criou a vida de uma forma intencional? É uma coisa da qual eu já pensei também, já debati com alguns amigos. E quando eu penso nisso, eu chego a uma coisa que eu não consigo explicar exatamente assim. Eu não sei. Existe o Big Bang, existe a teoria de um Deus. Eu realmente não consigo explicar. Mas eu não consigo nomear isso como a criação de um Deus que eu acredito ser criado pelos homens, sabe? Então, se eu vou levar isso como, tá, isso tudo é a criação de um Deus, sabe? Onde está esse Deus? Se eu for pensar nisso, eu penso que ele está aqui, sabe? Ele está na Terra e talvez dividido entre cada ser que habita. E não só humanos, também cada ser vivo, sabe? Entendi. Mas quando a gente cria um prédio, cria alguma coisa, aquele que criou está externo àquilo. Nós não estamos dentro dos computadores que nós criamos. Nós podemos manipular, podemos botar na nossa assinatura, mas nós estamos exteriores a isso. Isso faz sentido para você o que eu estou falando? Faz sentido, mas eu acho que é um pouco relativo. Por exemplo, essa questão da inteligência artificial que eles falam hoje, isso é tudo uma questão que está lá, está na internet, é o computador. Mas no final das contas, tudo aquilo é criação humana, tudo aquilo é um pedaço nosso que está lá. Quem ensinou a inteligência a fazer aquilo foi um humano, sabe? Uma inteligência por trás daquilo, certo? Sim, mas essa inteligência ainda vem do ser humano, sabe? Foi o ser humano que criou o computador, então tudo remete, eu acho que, ao ser humano, ao eu, sabe? Então é uma forma que eu procuro viver antes de eu pensar sobre uma divindade externa, eu penso sobre o eu, a divindade que há em mim, sabe? Tá, tipo assim, vamos supor nesse momento de que ele é real e que ele é realmente um ser perfeito, um ser justo. Tem muitas coisas que não estão apenas na Bíblia, mas são coisas do senso comum mesmo, que muitas vezes nós cometemos, e são coisas que iriam contra a moral de Deus. Posso citar até coisas que estão na Bíblia para você. A Bíblia diz que nós não deveríamos mentir. Aí você pensa, né? Quantas mentiras a gente já não contou na nossa vida, né? A Bíblia diz que nós não deveríamos roubar. Aí todos nós, a maioria, quando era pequeno já pegou alguma coisa, ou então já baixou algo pirateado na internet, ou coisas assim. Se nós nos irarmos contra alguém e xingarmos a pessoa,
nós já seríamos culpados diante de Deus. Ou até também, se nós olharmos para alguém com uma intenção impura para cobiçar a ela sexualmente, nós também pecamos contra Deus no nosso coração. Então, caso Deus fosse nos avaliar, nos julgar pelos mandamentos, pela moral dele, você não acha que, na verdade, tanto a minha quanto a nossa situação estaria bem complicada, já que todos nós cometemos esses erros ou pecados? Sim. Eu acho que não tenho nem muito o que dizer sobre isso, eu acho que sim. Mas é muito difícil pra mim ter essa imagem da existência de qualquer coisa que seja perfeita, sabe? Por mais que se fale isso, um Deus tem que ser perfeito, mas tudo que eu vejo sobre os deuses me fazem crer que não existe perfeição mesmo, sabe? Fala-se sobre isso, você vai ter uma vida boa se você fizer isso, siga os mandamentos, seja fiel, sabe? Isso eu não estou falando só de uma religião cristã, várias religiões fazem isso. Mas aí do lado eu tenho uma pessoa que ela tá abandonada, eu tenho uma pessoa com fome, eu tenho uma pessoa com uma doença, e eu não entendo por quê. Por que tem pessoas aqui que estão entregues a vícios em drogas, sendo controladas por facções criminosas, sabe? Quando eu vejo tudo isso, para mim não faz sentido. Muitas das coisas que são pregadas sobre faça isso e você será bom, sabe? Terá uma vida boa. Sim. E aí do lado ali não tem, sabe? Não me parece como uma atitude que um Deus perfeito teria. Cara, eu concordo com você de que aparentemente parece não fazer sentido, certo? Porque a gente ouve sim de um Deus que é bom, que é perfeito, só que ao mesmo tempo a gente vê de fato a maldade no mundo. E nós pensamos, né? Poxa, se Deus é amor, se ele é bom, né, perfeito, justo, como ele poderia deixar tantas coisas dessas acontecer? E esse é o questionamento que muitos de nós temos e é válido a gente ter esse tipo de dúvida. Tem muitas coisas ruins que acontecem, muitas coisas que a gente não entende, mas eu também não acho que Deus seja alguém que está lá em cima, de boa, sentado no trono, apenas olhando para o sofrimento humano e não fazendo nada a respeito. Eu creio que, na verdade, o próprio Deus, ele desceu do céu na pessoa de Cristo. Ele desceu no céu vindo como homem. E esses sofrimentos, tudo isso que você está falando de pobreza, de injustiças e coisas do tipo, foram coisas que ele passou na pessoa de Jesus. Jesus nasceu pobre, Jesus, ele tinha um trabalho assim normal, era do povão. Aí você imagina alguém que diante de toda a sua majestade, ele se esvazia para ser onde nós viver os nossos sofrimentos. Ele morreu uma morte que foi fruto de uma injustiça, foi fruto de uma conspiração para matá-lo. Mas, na verdade, essa morte que ele sofreu, na verdade, foi algo que foi pré-planejado desde a eternidade para que ele pudesse, na verdade, pagar pelos nossos pecados. Eu sei que isso pode parecer esquisito para você, mas a questão é que a gente estaria encrencado diante de Deus por causa dos nossos pecados. O mundo, de fato, está quebrado por causa do pecado, por causa realmente da maldade que tem no coração humano. Só que a intenção de Deus, ao morrer na cruz pelos nossos pecados, é um dia fazer acabar todo o sofrimento. E ele promete isso, de que um dia todo o sofrimento terá fim. Eu sei que muitas coisas a gente não entende, muitas coisas eu não entendo, porém, a gente sabe que Deus não está indiferente, mas ele entende o que a gente passa. Ele também se indignou muitas vezes quando ele esteve aqui, e ele sofreu isso na pele, um sofrimento muito maior, porque não foi apenas uma morte de cruz, mas foi uma morte levando os nossos pecados sobre si, essa punição que era nossa. E ele ressuscitou ao terceiro dia, para que, caso a gente faça duas coisas, que é nos arrepender dos nossos pecados e crermos em Jesus, crermos na sua salvação, que nós somos salvos por ele e que ele tem essa promessa de que um dia ele vai vir restaurar todas as coisas no mundo, sabe? Nós faremos parte dessa salvação e nós participaremos dessa restauração que ele irá fazer o mundo em um dia que nós ainda não sabemos. Isso faz sentido para você? Com toda sinceridade, não. Eu, como eu disse, minha família é religiosa. Eu frequentei um pouco a igreja, sabe? Eu tentei entender. Não foi algo assim que eu vi como racional e também como que eu consegui sentir. Eu vi o que você falou e eu não coloco como uma palavra pecado, sabe? Porque eu acho que eu não uso ela muito, assim, para se referir às coisas, mas... Não precisa usar pecado, mas pode falar, tipo, nossos erros diante de Deus, algo assim. Mas eu concordo plenamente com você numa coisa. O mundo está como está,
por causa da ambição dos homens. Sem dúvida é por causa disso, sabe? Eu acho que vai ser assim até o fim, sabe? Eu não consigo viver a minha vida com o pensamento de que um dia Deus apareça na Terra, julgue as pessoas, salve as pessoas, ou algo do tipo. Eu me sentiria muito mal, porque para mim eu estaria terceirizando uma responsabilidade que é minha, sabe? Eu acredito que eu tenho que fazer o bem, servir aos outros até onde é possível, através de mim, das minhas ações, das minhas atitudes, conseguir mudar um pouco. O que eu quero é ser diferente, sabe? Eu quero ser uma pessoa justa, ser feliz, mas eu não vou esperar, sabe? Mas eu não quis dizer que a gente não deve fazer nada pelo mundo, tá bom? De fato, enquanto houver mundo, vai haver tudo isso que você falou. Mas a intenção de Deus é que essas coisas tenham um fim, e que ele possa restabelecer o plano original que ele teve para o mundo. O mundo acabou se corrompendo por causa que nós nos desviamos de Deus, do plano original que ele tinha para nós. Mas enquanto o mundo estiver assim, a missão que Deus nos dá é ser uma coisa que ele chama de sal da terra. E Jesus disse isso. Significa que o sal, na época de Jesus, tinha não só o intuito de salgar, ou seja, dar sabor para as coisas, né? Realçar aquilo que é bom, mas também para retardar o apodrecimento das carnes, entendeu? Jesus manda que todos aqueles que são seus seguidores façam, de ter esse papel de retardar ou então diminuir esse mal que tem no mundo. Só que, segundo o que Jesus disse, algum dia, o dia do julgamento irá chegar, que nós estaremos diante de Deus para prestar contas diante dele, e que o único caminho, a verdade e a vida para Deus é Jesus, segundo o que ele mesmo disse. Mas eu não estou aqui para ser invasivo, eu não estou aqui para ser ofensivo. O intuito era mais conversar e deixar essa reflexão para você e dizer que Deus muito te ama, independente do que você faça, do que você ache de você, se você acha mais de você ou acha menos. Deus te ama e ele te chama para esse relacionamento com ele por meio do arrependimento, por meio de fé. E é isso. Você poderia pensar em tudo isso que a gente conversou hoje? É impossível não pensar em tudo que a gente conversou hoje. Estarei pensando. Cara, então, mais uma vez, muito prazer em conhecê-lo e muito obrigado por falar comigo, tá? Que isso. Foi legal a conversa. Obrigado. O que você acha desse modo de evangelizar? Comenta aqui embaixo, dá aquela curtida que assim você ajuda o vídeo a aparecer mais aí pelo YouTube. Pega o link desse vídeo, espalha aí por todos os grupos do WhatsApp e nas outras redes. Se inscreve no canal e ative o sininho para você saber dos próximos lançamentos também. Valeu!